do Santo Evangelho. Purifiquem-nos dos nossos pecados. Amém. A palavra de Deus é eficaz. Educa, corrige, cura, salva, por isso perdoa pecados. E nos coloca no caminho de Deus. Quando não ouvimos a palavra, então sim, estaremos sempre em situação de pecado. Porque estaremos fechados em nossas próprias verdades. Um pouco disso a liturgia deste sábado está nos ensinando. A igreja primitiva vai criando comunidades, anunciando a Jesus Cristo. E de onde vem esta força? Para não desanimar. Mesmo nas perseguições, e eram tantas naquele princípio da igreja, de onde tiravam tanta coragem os apóstolos? Do Espírito Santo de Deus que eles receberam. Como ouvimos na primeira leitura, é o Espírito Santo quem guia a pregação dos apóstolos. Porque é o Espírito que dirige a igreja, de ontem e de hoje. E a docilidade, a maneira como recebemos, acolhemos o Espírito em nós, é que garante a eficácia da missão. Caso contrário, justamente, o anunciador não estará anunciando o que é de Deus. Se ele não for dócil ao Espírito Santo e deixar o Espírito falar por ele, ele estará anunciando a si mesmo e as suas próprias verdades, não a verdade de Deus. O Espírito Santo de Deus é fundamental em nossa vida e na vida da igreja. E na igreja, o Espírito distribui dons e carismas, respeitando as características de cada um. Cada um tem um jeito, cada um tem um dom, cada um tem uma facilidade. E o Espírito então vai em consonância com cada um em particular. E suscita então ministérios diversos na igreja. Ali nós vemos o diácono, sim, a mesa da caridade ele assiste, mas também, segundo a necessidade, a pregação da palavra. Foi o dom que o Espírito lhe deu. E ele, Filipe, se dispôs, com toda a coragem. Cada um tem, portanto, dom próprio, segundo as características que Deus nos dá. Ora, isso nos faz despertar para algo que às vezes nós nos esquecemos. Se Deus dá dons e carismas para cada um, segundo as características de cada um, ora, então é necessário respeitar as diferenças. Sim, é preciso sempre buscar a unidade, mas não a uniformidade. A uniformidade seria todo mundo ser igual. Aí não mora o Espírito, justamente porque Deus envia o seu Espírito e o Espírito dá o dom a cada um, segundo as suas circunstâncias. Então, Deus respeita cada um em particular. Por que haveríamos nós de discriminar? É preciso que busquemos a unidade, mas rejeitemos a uniformidade. A sabedoria está na unidade, de forma que, respeitando cada um conforme o seu dom e carisma,
Assim a comunidade é de uma riqueza imensa. E todos encontram espaço para viver, para existir, para servir. Viva a diferença. Que riqueza tudo isto. E depois é preciso também considerar, na comunidade, alguns caminham mais rapidamente e caminham mais. Outros vão mais devagar. E é necessário então, para com estes, ter mais paciência. De forma que quem caminha com mais facilidade e mais rapidamente, tenha carinho e espere quem está vindo mais devagar. O importante é que todos nós precisamos cultivar a unidade desejada, porque todos nós, um dia, como igreja peregrina, seremos igreja no céu, todos juntos. Aprendamos, pois, então, a respeitar o outro e nos esforcemos para colocar os dons e carismas a serviço da comunidade. Por isso, é dever de todo batizado escutar o Espírito e deixar-se guiar por ele, pelo Espírito. Assim nos livramos do sério pecado da autossuficiência, da arrogância, da prepotência. Se escutarmos o Espírito, nós seremos dadivosos, seremos pacientes, seremos generosos e buscaremos sempre a unidade. O Espírito não acontece em Pentecostes? As forças contrárias ao Espírito acontecem em Babel. Não, nossa igreja precisa ser um contínuo Pentecostes e não uma Babel, uma confusão. Escutemos, pois, o Espírito Santo de Deus. E quem é cristão é também a serviço do Espírito, consciente de que quem segue Jesus sofrerá perseguições. Então não tem que ficar choramingando pelas dificuldades da evangelização. Sempre foi difícil e sempre será difícil. Desta epidemia do coronavírus. Não é difícil evangelizar? Não são novos os desafios? Os obstáculos estão aí para serem superados. E assim como os primeiros discípulos, com a força do Espírito Santo, superaram os obstáculos do seu tempo, superaremos também nós. Inclusive, superaremos as forças contrárias ao Evangelho. E elas são tantas. E nós vencendo o mal pelo bem. Nunca vamos bandear para o lado daqueles que tramam contra a verdade. Não. Nós vamos vencer o mal pelo bem. Vencer a mentira pela verdade. Vencer a autossuficiência pela humildade. Nesse sentido, eu li hoje uma poesia bonita da Madre Teresa de Calcutá, que serve de inspiração para nós, segundo a liturgia deste sábado, da quinta semana do tempo da Páscoa, quando justamente falamos sobre os desafios da evangelização e a nossa generosidade de coração para acolher o Espírito Santo na busca sempre da unidade. Madre Teresa, esta poesia foi atribuída a ela, certa feita disse assim: muitas vezes as pessoas são egocêntricas e insensatas
perdoe-as a si mesmo. Se você é gentil, alguém poderá acusá-lo de interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você é um vencedor, poderá ter falsos amigos ou até verdadeiros inimigos por inveja, porque você venceu. Vença a si mesmo. Se você é honesto e franco, haverá quem pense em enganá-lo. Seja honesto a si mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode tentar destruir num segundo. Construa a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, há quem queira destruir a sua felicidade. Seja feliz assim mesmo. O bem que você fez hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem assim mesmo. Dê ao mundo o melhor de você. Dê à igreja o melhor de você. Mas isso pode não ser o bastante. Continue dando o melhor de você assim mesmo. E veja você que, no final das contas, é tudo entre você e Deus, e não entre você e os outros. Entendeu? Então, acolha o Espírito Santo de Deus, faça a sua parte, seja generoso, dadivoso. O Espírito vai colocar na sua boca as palavras adequadas, iluminar a sua vida para que você dê os passos para a vitória. E mesmo na tribulação, quando tiver obstáculos à sua frente, este Espírito dará a força para você superar. Pode confiar. E reze. Reze sempre. Porque rezando, você estará sempre em sintonia com Deus. E o Espírito Santo estará sempre iluminando a sua vida. Que assim seja. Amém. Amém.